Nós estamos aqui com a série Heróis da Fé, na vida de Moisés, o quinto capítulo da vida dele. Nós vimos nos dias anteriores que Moisés havia matado o Egito, né? Todo mundo sabe da história, que Moisés foi colocado no cestinho, foi encontrado no rio pela filha de Faraó, e aí ele cresceu, foi criado no palácio de Faraó. Quando ele tinha 40 anos, ele matou o egípcio que estava maltratando o hebreu. E por causa disso, ele teve que fugir, porque Faraó, quando ficou sabendo, quis matar Moisés. Moisés, então, com 40 anos de idade, tinha sido criado no palácio de Faraó, né? Como o filho da filha de Faraó, né? Ele foi criado por ela, foi adotado por ela. Ele então se vê obrigado a fugir. E aí ele foge e vai para a terra de Midian. E lá ele conhece a esposa dele, lá ele se casa e tá ali, ficou mais 40 anos na terra de Midian. E a Bíblia diz que quando ele estava apacentando o rebanho de Jetro, levou o rebanho de Jetro no Monte Horebe e ali ele teve um encontro com Deus. Um encontro maravilhoso, que é a famosa história da sarça ardente, que ele olhava, via que a sarça se queimava, mas não se consumia. E aí então ele foi chegar perto para ver, e ali ele teve um encontro com Deus, e Deus então falou para ele: eu vou te enviar para tirar o meu povo, para libertar o meu povo da escravidão do Egito. E aí Moisés tem ali uma certa relutância, porque ele não se acha capaz, mas enfim, Deus dá a ele algumas orientações, inclusive poderes, quando ele joga o cajado e o cajado transforma numa serpente. Então, depois de um longo diálogo ali entre ele e Deus, ele decide então voltar para o Egito. Isso, ele tinha 80 anos, e Faraó, aquele Faraó que queria matá-lo já tinha morrido, e ele volta então para o Egito para libertar o povo. Quando ele chega no Egito, ele reúne os anciãos, ele encontra primeiro Arão, o irmão dele. Por quê? Porque ele tinha dificuldade de fala, e Arão ia ser o intérprete dele. Arão ia tudo que Moisés recebia de Deus, falava com Arão, e Arão é que falava ao povo. E aí eles foram reunir os anciãos ali da terra, e depois o povo, e eles falaram tudo aquilo que Deus tinha orientado para Moisés. Aconteceu que naquele tempo, o povo acreditou e o povo adorou. Depois que Moisés falou todas as palavras que Deus havia dito, que Deus ouviu o clamor do povo e que lembrou da aliança que ele tinha feito com Abraão, ele então decidiu libertar o povo da escravidão do Egito. Nós tínhamos parado aí na semana passada. Depois disso, Moisés chega para Faraó e pede para que Faraó libere o povo para ir adorar a Deus no Egito. O Faraó se recusou. E aí então o Faraó ficou mais nervoso ainda, falou: o povo já é muito, mas é porque eles estão sem serviço, pelo jeito, para ficar pensando besteira. E aí mandou aumentar o serviço deles. Como que mandou aumentar? Eles recebiam a palha para fazer tijolos, provavelmente a palha era alguma coisa que ajudava na liga ali do barro, né? Então eles recebiam essa palha para fazer tijolos, e Faraó pede então para os capatazes ali, para os homens que cuidavam disso: olha, a partir de agora você não dá mais a palha para eles. Se eles quiserem, eles que vão buscar, eles que encontrem palha pelo deserto. Mas não vamos reduzir a carga, ou seja, a mesma produção que eles tinham antes, eles têm que ter agora. E aí eles vão, naquela época, os exatores que chama aí, né, que são os homens de confiança de Faraó, que colocava essa escravidão no povo hebreu, eles tinham levantado alguns hebreus que se destacaram para ser líder entre o seu povo. E esses hebreus que eles tinham destacado que era o porta-voz, que fazia então ali a relação entre eles. E eles começaram a ser agredidos, começaram a ser espancados. Por quê? Porque eles não conseguiam manter a mesma produção, obviamente, né? E aí então eles foram reclamar, falaram: poxa, mas por que vocês... Os capatazes foram reclamar, né? Por que vocês não conseguem produzir o mesmo que estava produzindo antes? E ele falou: mas nós não temos uma palha, agora nós temos que sair para encontrar palha. Como é que nós vamos manter a mesma produção? E os exatores não quiseram saber, continuaram espancando. Então esses homens que tinham sido levantados por eles foram até a presença de Faraó. Chegando na presença de Faraó, falaram: olha, não tem condição, porque estão exigindo da gente a mesma produção, mas nós não temos matéria-prima. E a culpa é do teu povo, porque eles é que não estão nos dando a matéria-prima. E Faraó então falou para ele: olha, não interessa, vocês na verdade são preguiçosos. Enfim, Faraó falou: não vamos ceder e vocês vão continuar com a mesma produção. Quando eles saíram da presença de Faraó, encontraram Moisés e Arão. Falou: pô, Moisés, por que você fez com a gente? Né? Imagina o diálogo deles ali, né? Pô, nós estávamos lá trabalhando, estava tranquilo, de repente você aparece, fala que vai nos libertar, e aí a coisa piora, porque depois que você veio, que você conversou com o Faraó, o negócio piorou para nós, né? E aí Moisés vai falar com Deus e fala a mesma coisa, fala: Senhor, por que o Senhor me enviou esse povo? Por que desde quando eu cheguei aqui piorou? E aí Deus fala para Moisés, fala assim: a partir de agora você vai ver a minha mão forte, e com mão forte eu vou tirar esse povo daqui. Bom, dito isso, eu queria dizer para vocês o seguinte, que muita gente às vezes questiona: por que Deus, será que ele fechou desse jeito o coração de Faraó? Ou por que foi tudo dessa forma? Na verdade, isso aí o próprio Deus explica depois. O povo de Deus, os hebreus, era um povo obstinado, mas eles dificilmente iam acreditar que foi Deus que os tirou das mãos da escravidão do Egito,
se não fosse do jeito que foi feito. Se por acaso Moisés chegasse para Faraó, convencesse Faraó na conversa e Faraó libertasse o povo ia ficar grato a Faraó e não a Deus. Então, na verdade, aquilo ali foi uma forma do povo entender que era Deus que estava libertando o povo do Egito. Aí que eu queria conversar com vocês. Vamos nos colocar no lugar de Faraó. Né? Vamos imaginar aqui uma empresa, um sindicato, O sindicato chega para o presidente de uma empresa e fala assim, olha, nós queremos que você libere os teus funcionários aqui para eles trabalhar numa outra obra, numa outra empresa. Imagina como é que esse presidente ia ficar. Por que eu estou dizendo isso? Porque Faraó, para ele era um próprio Deus, o povo considerava Faraó um próprio Deus. Mas, no fundo, no âmago ali da sua alma, quando ele põe a cabeça no travesseiro, ele sabia que ele era um homem comum, ele sabia que ele não tinha os poderes que o povo achava que ele tinha. Mas ele estava numa condição de Deus. E ele então não acreditava no Deus único, no Deus que criou os céus e a terra. Então, na cabeça dele, tudo aquilo era uma bobagem. Adorar que Deus, ele até fala, quem que é esse Deus aí para que eu obedeça ou para que eu ouça a voz dele? Quando Moisés fala, o Senhor é que mandou até aqui para que você libertasse o povo para ir adorá-lo. E ele fala, quem é esse Senhor para que eu libere o povo, para que eu dê ouvidos a ele? Então, quer dizer, na cabeça de Faraó, aquilo tudo era uma besteira e ele não ia deixar mesmo. Como é que o povo que está aqui agora trabalhando para mim vai deixar de trabalhar para mim para trabalhar para um outro cara qualquer? Isso na visão dele, porque ele não conhecia. E a mensagem, então começa a mensagem aqui, falar para você, nós conhecemos, nós sabemos que existe um Deus verdadeiro, um Deus que criou os céus e a terra. Então, não adianta muitas vezes o cristão querer cobrar das pessoas que estão fora da igreja uma atitude que elas não têm porque elas não acreditam em Deus. Agora, nós que somos cristãos é que devemos então ter a postura que nós cobramos dos outros. E muitas vezes nós não temos. Muitas vezes nós queremos cobrar de pessoas dos ateus ou de pessoas que acreditam em outros deuses, uma postura que nós devemos ter. O cristão precisa aprender a conviver mais com a mensagem de Deus, com a palavra de Deus. Porque a Bíblia foi nos deixada como um manual de vida. Aí o que a gente faz? A gente lê a Bíblia, fica sabendo o que tem aqui e começa a cobrar os outros o que nós deveríamos cumprir, do que nós aprendemos. E ali não tem como cobrar de Faraó uma atitude diferente. Por quê? Porque ele não acreditava em Deus. Para ele era o próprio Deus. E o Egito tinha outros deuses, o Deus Sol, enfim, para cada coisa eles tinham um Deus. Mas o Faraó, ele era substituído depois pelo filho dele, pelo primogênito, e ali era uma sucessão de deuses na coroa egípcia. Então, nós precisamos entender isso. Não dá para a gente cobrar a postura de pessoas que não são cristãos, e nós mesmos não nos transformarmos como cristãos. Nós mesmos não buscarmos caminhar com Deus da forma que convém. Beleza? Então, o que acontece? Faraó então recusa, e ele fala, esse povo está inventando muita coisa, deve faltar serviço. E aí tacou serviço no povo, E aí tira a matéria-prima, eles têm que correr atrás de matéria-prima, enfim. Eles vão reclamar com Moisés. E aí vamos nos colocar então no lugar de Moisés. Pensa bem, quando você vai falar de Deus para alguém, ou quando você quer fazer algo e parece que a vida da pessoa piora. Eu dei um testemunho na igreja no sábado, que um certo tempo nós fomos orar por uma pessoa que a família dela pediu com muita fé para que a gente orasse, ela estava enferma, e passou uma semana ela faleceu. E aí a gente começa a pensar, puxa vida, as nossas orações não foram ouvidas, mas os planos de Deus, eles estão muito acima dos nossos planos. A gente não sabe o plano que Deus tinha na vida dessa menina para quem nós fomos orar, que era uma cristã e que tinha já a eternidade reservada para ela, e muitas vezes a gente não sabe. Mas às vezes você está fazendo a obra de Deus, mas as coisas não acontecem do jeito que você quer, do jeito que você pensa, ou às vezes as coisas começam a dificultar. Infelizmente hoje nós temos as igrejas pregando o cristianismo da prosperidade, que você entrega a sua vida para Jesus e todos os seus problemas acabaram. Não, eu diria que você entrega a sua vida para Jesus e aí seus problemas ou começaram ou aumentaram. Porque em nenhum momento, na Bíblia não tem nenhum momento
em que Jesus fala, olha, me segue e você terá uma vida cheia de tranquilidade, paz. O que ele fala, a única frase parecida com esse é que ele fala, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mas ele só falou de alívio, mas em todo tempo, o que a Bíblia nos ensina é que nós temos que encarar, nós temos que tomar nossa cruz, né? Nós temos que encarar a realidade dos fatos, e o que Deus tem de promessa para nós não é prosperidade, não é vida fácil, não é vida boa. O que Ele tem para nós é a vida eterna. O que Ele tem para nós é depois dessa vida, na verdade, que está reservado à eternidade, para aquele que crê em Cristo Jesus. Então nós precisamos também parar de cobrar aquilo que não nos foi prometido, né? E as igrejas precisam parar de pregar aquilo também que não foi prometido a ninguém, né? Esse evangelho da prosperidade é coisa do homem, é coisa do inimigo. Na Bíblia não tem isso. Na Bíblia fala o seguinte, quando Jesus fala, você quer me seguir? Negue-se a si mesmo, né? Tome a sua cruz e venha. Em outro momento, Paulo fala que nós temos que matar a nossa carne, né, para viver com Cristo em espírito. O próprio Cristo fala para Nicodemos, fala assim, se você quiser ter vida eterna, você precisa nascer de novo. Ou seja, nós precisamos entregar esse velho homem, precisamos entregar essa pessoa que até agora viveu de uma forma e mudar completamente o nosso comportamento. Porém, sabendo que nós vamos passar dificuldade. As bem-aventuranças, seja reparar, bem-aventuranças são 9 promessas que Deus faz, 9 bênçãos que Deus coloca sobre a vida do cristão. Agora, vocês já repararam as bênçãos? Vamos lá nas bem-aventuranças? Eu vou pegar aqui na NVI. Olha só. Vendo a multidão, Jesus estava na Galileia, foi rejeitado lá em Nazaré, e ele começou a pregar na Galileia, na cidade de Cafarnaum, naqueles lugares, e aí ele chega então ali perto do mar da Galileia, e ali ele vai e sobe no monte das bem-aventuranças. Ali ele reúne o povo, olha só, e vendo a multidão, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram dele, e ele começou a ensiná-los dizendo, a primeira, bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, porque receberão a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Olha só, Jesus está falando o seguinte, vocês receberão bênção, bem-aventurados, felizes são, vocês receberão bênçãos. Tem 9 bênçãos preparados. Para quem? Tem uma bênção preparada para aquele que é pobre de espírito. O que é pobre de espírito? Né? Na verdade é o seguinte, nós somos dependentes de Deus espiritualmente. E o pobre é isso, é dependente, nós não temos nada que oferecer. Nós não podemos. Então, nós somos reconhecidamente dependentes. Esse é o pobre de espírito, que reconhece que é dependente de Deus para a salvação. Depois ele fala só, porque olha só, ele fala dele é o reino dos céus. Né? Aí ele fala, qual que é a outra bênção? Os que choram. Qual que é a outra bênção? Para os humildes. Qual que é a outra? Porque você vê que aqui não tem nenhum poderoso, nenhum rico, nenhum inteligente. Qual que é a outra bênção? Aquele que tem fome de justiça. Qual que é a outra bênção? Os misericordiosos, porque encontrarão misericórdia. Puros de coração verão a Deus. Olha que bênção. Que é aquele que é puro de coração. Veja que as qualidades, os adjetivos que Jesus vai colocando aqui, não tem nada a ver com prosperidade, tem a ver com personalidade. Pessoas que se colocam de uma maneira humilde, que se colocam na condição de dependentes, né, e na condição de misericórdia. Olha, depois fala os pacificadores, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Aí o encerramento, olha só, ele fala assim, bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem, levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a recompensa dos céus. Olha só o que Jesus está falando. Quando vocês forem injuriados, quando tiver qualquer problema por causa dele, por causa do nome dele, ele fala, alegrem-se, porque grande será a sua recompensa onde? No céu, não é aqui na terra. Então não adianta a gente querer
buscar consolo aqui na terra e falar, não, você que segue a Cristo, fica tranquilo que você não vai ter problema. Não, não tem nada a ver. Nós temos uma promessa que é no céu, que é depois dessa vida. Então, é isso que eu preciso que todos entendam. E olha só, às vezes a gente fica brigando. Às vezes tem um programa de televisão que eles ofendem Jesus. No carnaval, ofendem Jesus. E a gente quer brigar com o pessoal que não acredita em Deus. Para que nós vamos ficar dando murro em ponta de faca, sendo que dentro da igreja tem pessoas que praticam esse tipo de ofensa diariamente? Não do nível que eles estão praticando, mas praticam. Então nós como cristãos nós precisamos aprender a saber o que Deus espera de nós. Então quando Moisés chega para o faraó e fala para ele, eu quero que o senhor libere o povo para adorar no Egito, é lógico que o faraó não vai ceder. Mas ali, o que Deus está mostrando para Moisés é o seguinte, o próprio povo é que tinha que confiar. E o próprio povo não estava confiando, porque a hora que vem a dificuldade, ele chega para Moisés e fala, pô Moisés, por que você apareceu? Por que você veio? Se a gente estava trabalhando aqui, escravos, porém estava aqui trabalhando normal, e agora depois que você apareceu, as coisas pioraram. E quantas vezes acontece isso na vida de um cristão? A gente está trabalhando no mundo, e aí quando a gente se converte, parece que as coisas ficam mais difíceis. Mas está aqui a explicação. Não tem facilidade mesmo. Só que nós teremos uma recompensa grande no céu. Uma coisa, olha só, eu tenho 51 anos de idade, mas durante 40 anos eu não conhecia Cristo. E eu servia a um outro Deus, o nosso maior inimigo. Né? Por quê? Porque pelo pecado a gente acaba servindo a Satanás. E quando a gente decide sair da presença dele para adorar a Deus, ele não vai abrir mão da gente tão facilmente. Ele vai ficar o tempo todo em cima de nós para fazer a gente desistir. E aí então a nossa vida começa realmente a ter muita dificuldade. Né? Eu falo sempre para o cristão, se você está com a vida redondinha, tudo certinho, tudo bonitinho, cuidado. Talvez você não esteja incomodando o inferno. Porque o cristão precisa incomodar o inferno. O inferno se levanta contra o cristão. Não tem jeito. E então ali, quando o povo de Israel decide sair de Israel, de trabalhar para o Egito, decide sair do Egito, de trabalhar da escravidão para Faraó e sair de lá para servir a Deus, é lógico que o Deus deles ali, que é Faraó, que é o líder do Egito, não vai liberar assim tão facilmente. Então é isso que acontece. Quando a gente tinha um Deus do mundo, um Deus maligno, nós também não éramos tão incomodados igual a gente é quando a gente passa a servir um Deus único e verdadeiro. E Satanás não vai abrir mão da gente facilmente, porque um dia nós servimos a ele, mas a partir do momento que a gente passa a servir a Deus, as tentações vêm e a dureza vem, ele aumenta muito mais as dificuldades para nós. Mas nós precisamos entender que Deus é um Deus que tira a gente com mão forte, que ele tira o povo dele com mão forte da escravidão para levar para a liberdade. Então, o livro de Êxodo, eu sempre falo isso, a vida de Moisés, o livro de Êxodo, é a maior analogia que existe com Cristo e com o reino dos céus. Né? Então, assim como o povo foi liberto do Egito com mão forte, assim nós também somos libertos do pecado por mão forte. Né? Então, Cristo, ele veio para nos libertar da escravidão. E pode ser que as coisas piorem, pode ser que realmente Satanás coloque muito mais dificuldade na nossa vida. Mas nós precisamos entender aquele último texto que eu li com vocês, quando eu estava lendo o texto, eu entrei no capítulo 6, foi o primeiro versículo do capítulo 6. Então disse o Senhor a Moisés, agora verás o que hei de fazer a Faraó, porque por mão poderosa os deixará ir. Assim, por mão poderosa os lançará de sua terra. Ou seja, por mãos fortes, por mãos poderosas, Deus também nos liberta da escravidão do pecado e nos leva para a vida eterna. E a nossa recompensa não é aqui, é no céu. Bom, Deus abençoe a todos e até terça que vem.